Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Uma alegria ter você aqui neste domingo. Vamos agradecendo a Deus por esta oportunidade de mais uma vez, mais um domingo, estarmos juntos. Hoje é dia 25 de junho do ano de 2023. Vamos entrando na nossa conexão com Deus, nosso Pai. Antes, alguns recados. Hoje nós estamos com um evento aqui ao lado, que é um evento num estádio de futebol. Então, se vocês ouvirem alguns gritos, é devido a este evento. Mas para não deixarmos de gravar, de publicar o nosso Evangelho no Lar, nós estamos aqui com o nosso compromisso, mas avisando em respeito a você, ao público que nos acompanha aqui no Evangelho no Lar. Outro aviso é que essa semana, na sexta-feira, nós tivemos a live, a palestra com Renato Prieto, o que fez o André Luiz no filme Nosso Lar, o ator Renato Prieto. Foi uma live muito instrutiva, principalmente para quem está começando no Espiritismo, você que acompanha aqui. É interessante ouvir os conselhos de alguém mais experiente no Espiritismo. Foi uma live muito agradável. Nós vamos deixar o link aqui nos comentários fixado e também como indicação ao final do Evangelho. Quem não assistiu, assista, vale a pena. O Renato trouxe diversos ensinamentos, foi como se fosse um Evangelho mesmo, ele contando ali o caminho espiritual, como ele chegou no Espiritismo, como os primeiros livros surgiu nas mãos dele. Muito interessante, isso ocorre com muitas pessoas. Às vezes os livros de Kardec ou de Chico chegam de uma forma inusitada nas nossas mãos, ou até mesmo um vídeo. Quantas pessoas nos falam: poxa, eu entrei no YouTube, o seu vídeo apareceu por acaso, gostei do Espiritismo, comecei a ouvir sobre, a falar sobre. E muitos casos a gente tem tratado esse tema aqui no canal, como foi a chegada no Espiritismo de cada um. Em comemoração, em 2023, como eu já disse, completa-se 2 décadas que eu sou espírita, e é com muita felicidade que a gente trouxe essa live para vocês, para mostrar o caminho espírita, que são diversos caminhos e cada um trilha o seu. Muitos chegam pela dor, outros pela dúvida, outros pela crescente vontade de aprender mais. Então é interessante aí ouvir esses irmãos um pouco mais experientes. Vamos então dando início à nossa prece, entrando em conexão com Deus. Aquele mesmo processo que nós sempre fazemos aqui, traz no pensamento neste momento um local, um ambiente que te ligue a Deus, que ligue à espiritualidade, aos seus mentores. Lembrando que neste momento os nossos mentores, mentoras se aproximam de nós para nos instruir de alguma forma com seus conselhos, para nos aplicar o passe, fluidificar a água. Por isso é importante termos este momento de conexão com o Pai, com os espíritos superiores, amigos que nos dirigem. Então nós vamos pedindo autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar e pedindo a Deus, nosso Pai, que esteja conosco, que nos guie mais uma vez. Deus, esteja aqui conosco, nos iluminando, abençoando mais este Evangelho, nos dando a intuição necessária através dos benfeitores espirituais, que possamos ser bons intérpretes do Evangelho e aqueles que estiverem ouvindo possam interpretar de uma forma que possa ser útil na vida de cada um. E nós agradecemos por esta oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Lembrando que a conexão com o Evangelho inicia-se muito antes. Quando nós já temos a vontade de estar aqui, já estamos em conexão com Deus, com os nossos mentores amigos. E tire também um momento na sua semana para fazer um sozinho, para você aprender também. Temos que treinar, estar em contato com o Evangelho. Como Jesus nos ensinou, entre para o seu quarto em secreto, faça suas preces de gratidão, converse com o Pai, limpe um pouco os seus pensamentos, o seu psiquismo. É um momento muito importante para nós, assim como nós fazemos a nossa higiene corporal, como escovamos dentes, tomamos banho, alimentamos. Não vamos nos esquecer da nossa parte espiritual,
da nossa parte psicológica, que é extremamente importante. Esse descanso, esse trabalho, esse acesso. Vamos iniciando então. Hoje, ao caminhar, estava pedindo a intuição aos mentores, amigos, nossos queridos irmãos espirituais. Fiz uma prece e o tema foi nos intuído. Vamos falar de mundo de regeneração. Mundos regenerados, vidas em outros planetas. Esse tema vocês gostam bastante. É um tema que traz aí muita curiosidade. Vidas em outros planetas. Então já vamos entrando neste evangelho, trazendo o evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo base deste estudo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Capítulo 3 do evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer de outros mundos habitados. Então Kardec coloca logo no início do Evangelho. Quem começou a estudar o Evangelho agora, você passa ali do primeiro capítulo falando de Cristo, o 2, e já vem logo as muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus falou que Deus, o nosso Pai, sempre nos prepararia lugar. E o capítulo inicia com essas afirmativas. Não turbe o seu coração. Credes em Deus, credes também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já teria dito, pois me vou para vos preparar lugar. Depois que eu tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Importante passagem de Cristo que fala sobre o nosso caminho evolutivo. Iremos evoluir e chegaremos à escala de um espírito puro, um espírito extremamente evoluído. No Espiritismo vamos dizer a categoria de espíritos puro. No capítulo 3, separei aqui o item 3. Diferença de categorias de mundos habitados, no item 3. Dos ensinos dados pelos espíritos, resulta que muito diferente uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, tanto fisicamente quanto moralmente. Outros estão na mesma categoria que a Terra, e outros são muito mais superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui-se a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Tá claro isso, meus irmãos, minhas irmãs? É importante nós entendermos essa parte para a explicação de hoje. Há diferenças entre os mundos habitados. Então nós temos planetas inferiores à Terra, tanto moralmente quanto fisicamente. Nós temos planetas no mesmo nível do que a Terra. Nós temos planetas muito mais evoluídos do que a Terra. Só no nosso sistema solar? Não. Em todos os outros, todas as outras galáxias. Então, há bilhões e bilhões e bilhões de planetas, cada um no seu caminho evolutivo. Lembra que nós falamos que a Terra é um berçário de aprendizado, todos esses planetas também são, tá? Então vamos ali para o item que nós agora precisamos falar, que é do mundo regenerador, que foi o que os espíritos pediram para nós conversarmos hoje. Mundo regenerador, nós vamos ler o item 16 e o item 17. No item 16 vai nos dizer o seguinte: entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e à provação? Então a Terra hoje
saindo do planeta de prova e expiação. É um planeta que ficou muitos séculos com a destinação de ser provas e expiação. O que seria isso? Um planeta na qual os espíritos reencarnam com ou a prova ou a expiação, ou também a missão. Então nós temos essas 3 categorias de reencarnações que tem aqui. Cada reencarnação tem uma programação, mas o tema dessa reencarnação, quando é num planeta de prova e expiação, ou o espírito vem para passar por uma prova, por uma expiação, ou ele vem em missão, que é o caso dos espíritos muito mais adiantados, que vêm para provocar uma missão. Somente na área da religião que tem missão? Não. A missão, ela é em qualquer área destinada ao desenvolvimento humano, ou da terra, ou do meio ambiente, ou da religião, ou da área da medicina, da psicologia, enfim. Um grande missionário que vem trazer algo para a Terra. Pode também. Um espírito evoluído, às vezes, ele vem destinado para trazer algo a mais para a Terra. Ponto. Entendido isso, nós passamos. Mas também há os mais miseráveis e melhores, como há os de transição, que se podem denominar os regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Então nós temos também mundos atrás de nós, mundos de exílios, mundos ainda muito inferiores, mundos que estão nos seus primeiros processos de evolução, no qual nós já passamos, graças a Deus. Já vos foi falado de mundos aonde a alma é recém-nascida, é colocada. Olha que interessante. A alma, quando acaba de sair dos primórdios da criação de Deus, ela é colocada nesses mundos que é as primeiras experiências. Portanto, se você está aqui hoje encarnado na Terra, você não está na sua primeira encarnação, muito menos na sua segunda, muito menos na sua 10ª. Você já percorreu aí algumas centenas de reencarnação. Outro dia eu estava até ouvindo uma pessoa falar na internet, mas na Terra a gente não pode ter tido muitas reencarnações, e ele dando várias explicações lá. Sim, de fato, tem algum sentido, mas lembrando que nós temos centenas de bilhões de outros planetas, com outras vivências. Então pode ser que na Terra você esteja nas primeiras experiências. Quando eu digo primeiras, pode ser nas 10 primeiras reencarnações na Terra. Não significa que você é um espírito recém-nascido. Não, porque um espírito que está saindo das mãos do Pai, ele vai percorrer outros caminhos até desenvolver a humanização. Estou transformando aqui em palavras mais fáceis para vocês entenderem. Desenvolver o intelecto humanoide. Não significa, pessoal, que em todos os mundos nós teremos a mesma aparência física, porque as aparências são de acordo, com a necessidade, com a vibração planetária do planeta que você reencarnou. Parece confuso, mas não é. Assim como um peixe precisa de uma especificidade de pele, de pulmão diferente do nosso para respirar embaixo d'água, ou ele precisa de ter uma habilidade quando é golfinho, baleia, etc., que respira fora d'água, ele precisa de ter um equipamento interno, órgãos, para sobreviver àquele ambiente. Aqui na Terra também nós temos para viver aqui neste planeta, com a pressão atmosférica, os nossos órgãos necessários. Por isso que nós falamos que o corpo físico é um veículo temporário que nós vamos utilizar numa encarnação de acordo com o planeta na qual nós estamos. Isso também é evangelho. Entender a nossa origem, entender o porquê nós estamos aqui e porquê a Terra está nesse processo de evolução. Então, as almas recém-nascidas são colocadas
quando ainda é ignorante. Então, o que Kardec está falando aqui? Essas almas são ignorantes do bem e do mal. São almas ali que ainda estão em aprendizado, mas com a possibilidade de caminhar para Deus. Isso também é importante. Todas as almas, lembra que Jesus falou, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá, porque Jesus tinha o conhecimento que todas as almas de todos os planetas irão ter a destinação à evolução, e iremos evoluir. Indubitavelmente iremos evoluir, você querendo ou não, você gostando ou não, faz parte da lei divina. Uns demoram mais do que os outros? Sim, por questão de escolha e prioridades. É a decisão de cada indivíduo com seu livre-arbítrio. E Deus, Ele é o maior respeitador de todos, porque Ele nos respeita no nosso tempo. Isso não significa que você vai estar sempre na mesma casa, ou seja, no mesmo planeta, com o mesmo corpo físico. Não. Se a maioria da população evolui, quer andar para frente, e você escolhe pelo seu livre-arbítrio não evoluir, está tudo certo. Deus irá te dar tempo, porém, Ele vai trocar a sua casa. Você não vai estar com a vibração adequada para aquela casa, e Ele vai falar, meu filho, hoje você não pode mais continuar nessa casa, vamos mudar? Então as pessoas acham que quando nós somos trocados de planeta, acontece muito magicamente. Não é. É apenas um setor vibracional. É como quando você já deve ter tido essa experiência, de ir a um evento que as comidas não são habituais a que você come, as pessoas você não conhece, você fica ali se sentindo estranho, acuado. É como se acontecesse isso. E para o seu próprio bem, você é destinado a um local com a sua vibração atual. E lá você vai entender por que essa vibração ainda tem o seu malefício sobre a sua reencarnação. Enfim, nós vamos percorrendo os nossos processos evolutivos. Continuando, já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que sucumbem. E Deus, que não quer aniquiladas, lhes permite irem para estes mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depurarão, regeneram, e voltam dignas de glória para onde foi-lhe destinada. Os mundos regeneradores servem de transição, grava bem essa palavra. Mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiações e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta-se das paixões desordenadas que sois escravos, isenta do orgulho que impõe, silêncio ao coração da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca em todas as frontes. Vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo as leis. Neste mundo, outra informação para gravarmos, dos mundos regeneradores. Neste mundo ainda não existe a felicidade perfeita, mas uma aurora da felicidade. O homem lá ainda é de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que, libertos, só se acham seres completamente materializados. O que isso significa? Ainda teremos doenças, aflições, etc. Ainda tem de suportar provas. Então, no mundo regenerador, nós ainda temos provas. Porém, vai se diminuindo as angústias da expiação. Não é que não tem expiação. Gradativamente, nós vamos perdendo
a expiação. Por que isso acontece? Isso acontece de forma mágica? Não. Nós vamos explicar isso também. Comparados à Terra, esses mundos já são bastante ditosos e muito dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade. Bom, isso foi escrito, né, pessoal, há mais de 160 anos e hoje já se passaram, né, mais de um século dos escritos e hoje nós sabemos que nós estamos nos aproximando do planeta regeneração. Nós já estamos nos aproximando a cada amanhecer. Mas ainda nós estamos no transição. Então, só para nós entendermos, quando nós estivermos no planeta regenerador, nós ainda vamos estar num planeta transicional. E nós estamos na transição para chegar na regeneração. Então, olha que complexo. Nós estamos no período transitório. E aí, hoje eu caminhando, pensando com os espíritos, de que forma eu poderia explicar isso para vocês? Por que há tantos combates na Terra ainda? Por que há tantos desafios que iremos enfrentar? Então vamos entender, trazendo para o corpo físico. Quais os momentos que nós estamos em transição no corpo físico? A primeira transição que nós temos é deixando de ser bebê para ser uma criança. Momento de transição crítico na vida do bebê. Ele começa a engatinhar, quem já viu um bebê engatinhando, é lindo, é fofo, a gente fica admirado. Porém, ele tem várias dificuldades ali. Ele vai tentando ficar em pé, geralmente no sofá ou na mesinha de centro. Aí ele cai, bate o bumbum no chão, geralmente tem alguns roxões nessa época, aí chora. Ou seja, ele está na transição para a criança que vai andar e correr. Nessa transição, quando ele começa a andar, os primeiros passinhos, as pernas ainda ficam trêmulas e cai também, machuca o joelho. Tem alguns machucados visíveis, pode bater a boca, deixa os pais desesperados. Muitas das vezes, os pais nessa fase têm um cansaço extremo. É aquele cansaço de andar atrás do filho, para que ele não possa ir nas escadas ou subir na varanda. Esse momento transicional é um momento bagunçado que nós passamos, por exemplo, da etapa do bebê para a criança. E aí a criança vai, desenvolve-se, começa a andar e cresce. Quando chega na etapa de sair da criança e ir para o adolescente, outra etapa de transição na nossa vida. Uma etapa complexa também. É aquela criança que está ali entre 10, 11, 12 anos, que você olha, você não sabe se é criança ou se é adolescente. Fica confuso quando você olha. É uma voz que começa a engrossar, uma voz mais fina. As meninas já começam também a modificar a voz, a crescer seios. Tem ali uma chuva, uma bomba de hormônios no corpo. E você não sabe se você está lidando com uma criança e uma adolescente. Então fica aquela coisa confusa. Às vezes eles têm um assunto infantil, às vezes já tem um assunto mais adulto. Fica uma coisa confusa. Essa é a fase da transição. Reparem se não é essa fase que a Terra está. É uma fase muito confusa. A gente não sabe o que é o que de fato. A poeira está levantada e assim ocorre no nosso corpo. Outra fase de transição, aí entramos na adolescência ali por volta de 12, 13 anos, damos uma estabilizada, vem ali a fase dos 16, 17, pronto, vamos ficando maior de idade. A fase da transição, saindo da adolescência, indo para a vida adulta, jovens adultos, ali 19, 20 anos, início da vida adulta, outro processo de transição. O que acontece? Fica confuso. O jovem também vai ficar com medo, acuado, não sabe se sai da casa dos pais, não sabe se inicia uma faculdade, se arruma um emprego. É momento de confusão. Você não sabe o que é o que. Se é ainda adolescente ou se já é um adulto. Já não te gera dúvidas, às vezes, quando você vê uma pessoa já adulta formada, com mais de 25, 26, já é um adulto formado, não te gera tanta confusão como geraria. E eu estou falando de questões comportamentais. Trazendo para as nossas explicações mais simples.
É como quando nessas fases de transições, que ocorre também quando nós vamos envelhecer, que há uma mudança drástica nos hormônios do nosso corpo, é como se os hormônios fossem os espíritos evoluídos, mais adiantados, que reencarnam aqui na Terra e vêm para nos gritar aos ouvidos: evoluam, acelerem o processo de evolução. Nós precisamos modificar. É assim que os hormônios fazem com a gente. Quando nós estamos ali no primeiro período da adolescência, começa a crescer os primeiros pelos, os órgãos genitais mudam de tamanho, a voz, enfim. Modificamos o corpo, a estrutura corporal do indivíduo. O indivíduo cresce e ali há uma modificação. Esse processo já está acontecendo na Terra desde 1960. Acelerou-se muito na década de 80 e está acelerando a cada dia nos anos 2000, tem acelerado gradativamente esses espíritos que vêm para nos ajudar a acelerar. Muitos falam assim: mas eu não estou reconhecendo esses espíritos, a humanidade ainda está perdida. Sim, nós ainda temos bilhões de espíritos que estão em estado de evolução não tão adiantado. Mas entre um ou outro, tem alguns que está ascendendo evolutivamente e ajudando. Nós não podemos generalizar. E a evolução, meus irmãos e minhas irmãs, é em etapas. Deus é muito misericordioso. Ele vai nos dando o tempo necessário. Vamos para a segunda reflexão. Então entendemos como é esse processo de transição, que é confuso. É como quando a gente passa com um carro em alta velocidade numa estrada de terra, que a poeira sobe, a gente não vê ao certo na frente, ou quando nós estamos numa serra que está com muita neblina, nós não vamos observar na frente com total clareza. Esses são os momentos de transição. Ainda há o mal, mas tem o bem. Ainda há a justiça, mas ainda tem a injustiça. Enfim, nós ficamos confusos, que é esse momento de transição. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos algo hoje em dia muito específico que desde o advento da televisão, da rádio, da TV, aí veio a internet, nós sabemos 24 horas o que acontece no mundo, na nossa cidade, no mundo que nós vivemos, no estado, no país, enfim. Nós temos acesso muito mais do que antes à vida dos outros, à escolha dos outros e o impacto que a vida dos outros tem na vida deles mesmos, as escolhas dos outros têm. Então nós estamos num processo também de grande experiência. Com o advento dessa tecnologia, uma coisa que acontece aqui pode chegar em muitos poucos segundos do outro lado do mundo e virar uma notícia mundial. Nós temos reconhecimento que a espiritualidade envia no momento certo essas opções também para nos acordar. Nós temos hoje a oportunidade de observar com os diferentes comportamentos da humanidade e as consequências a longo prazo. Nunca se viveu numa época com tanta informação gratuita. Eu tenho falado isso daqui em todas as redes sociais. Nunca as religiões têm falado tanto sobre o processo de transformação. Não é só o espiritismo. Temos acesso a conteúdo para onde nós formos, no livro, na TV, na rádio, na internet, enfim. Nessa transição, nós vamos observando também a vida dos outros, não a título de fofocar, é a título de observação para o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Acontece isso no início dos planetas em desenvolvimento, para que nós possamos, a cada dia, entender como está o nosso processo evolutivo. E muitas das vezes, aqueles que se propõem a evoluir parecem estranhos. Emmanuel vai dizer isso no livro Fonte Viva. Os que se propõem a fazer o bem, a evoluir, começam a ser taxados de loucos, de fora da casinha, de bobos, enfim, são vários adjetivos que eles recebem. Porque ainda há essa diferença muito grande até que se processa. E é curioso, porque, por exemplo, nós já sabemos
que a corrupção é ruim. E nós julgamos o vereador, o prefeito, o deputado, o governador, o presidente, o senador, que é corrupto. Mas nós, ao mesmo tempo que nós vamos observando na mídia como é ruim, por exemplo, quando um político corrupto rouba o dinheiro da saúde que poderia estar ajudando centenas de pessoas na fila de cirurgia, por exemplo, quando um político lá rouba 1 milhão que poderia ter adiantado 10 cirurgias efetivas, nós julgamos, nós espumamos o canto da boca, mas ainda nós não conseguimos tirar as mini corrupções das nossas vidas. Então, no planeta de transição é curioso, porque você observa a corrupção do outro, mas você não elimina a sua corrupção interna. Então, vamos fazendo na nossa família as nossas mini corrupções. Eu vou só deduzir esse imposto aqui porque o político rouba mesmo, e vamos justificando os nossos erros pelos erros dos outros. Então, a espiritualidade já está falando assim: olha, meus irmãos, a corrupção é muito ruim, ela atrasa o desenvolvimento, ela aumenta a dificuldade das pessoas mais pobres, com mais vulnerabilidade social. Olha só o que ocorre quando um político, seja ele em qual esfera for, porque muito se engana, né? Qualquer esfera política que rouba, se roubar R$1.000 dos cofres públicos, já é um grande impacto que poderia estar sendo usado em todos os campos sociais. Mas na nossa vida diária, nós continuamos com as nossas corrupções internas. E aí nós observamos, fulana ou fulano, Beltrano, aquele artista traiu ou foi traído. Mas nós, às vezes, não conseguimos resolver os nossos problemas de relacionamentos internos, amorosos ou familiares. Então a gente vai observando a catástrofe na vida do outro e a gente julga essa vida do outro, mas não conseguimos. E o planeta de transição, a espiritualidade é tão afinada com esse processo tecnológico que a tecnologia veio para nos mostrar. Olha só, todos erram como você erra. Todos têm caminho de escolha a partir do princípio, porque todos estamos aqui reencarnados. Mas vai chegar uma hora que este planeta vai expurgar essas pessoas, porque já não estará mais no processo vibracional que este planeta quer daqui a algum tempo. E vocês estão vendo as consequências ou não. Mas fulano ou Beltrano roubou e não teve consequências. Sim, talvez não teve consequências nas leis dos homens. Nas leis da justiça divina é outra situação. E nós não estamos falando aqui no intuito de amedrontar ninguém. A nossa consciência é o nosso guia, é a nossa capacidade. Mas nós estamos falando que é muito mais gostoso nós observarmos por essas telas os erros dos outros, mas não adianta nada se nós não trouxermos, esses erros como aprendizados para o nosso próprio viver. Tivemos aí o caso, por exemplo, deste grande que ficou aí falado agora na última semana, dos nossos irmãos que desencarnaram lá no submarino. Os nossos sentimentos aos familiares, é sempre doloroso perder alguém. Mas o que nós, enquanto espíritas, nós não podemos mudar a situação. Eles já estão no plano espiritual, eles já escolheram estar ali. O que eu posso fazer com essa notícia que me chega aos ouvidos para eu não reproduzir? William, mas eu não tenho o dinheiro que eles tinham para fazer esse passeio. Beleza, você não tem hoje, nós não sabemos o dia de amanhã. Mas qual atitude na sua vida que às vezes você está fazendo impensadamente, está prejudicando ou está acelerando o seu desencarne e você não está fazendo essa reflexão? Então fica muito mais fácil julgar os nossos irmãos que tomaram uma atitude precipitada, que poderia estar gastando o dinheiro deles, doando, fazendo atividades, etc, etc. Mas e eu aqui? Mas eu não ganho o que eles ganhavam mensalmente. Ótimo, eu acredito realmente que não, porque eles eram multimilionários. Mas com o que você ganha, com o valor que sobra lá mensal, que seja R$10, 20, R$5, o que você tem feito de útil para o próximo com esse valor? Então o planeta de transição, ele é até curioso, porque num passado nós víamos o que acontecia ali na nossa vila, no nosso bairro. Hoje nós já estamos vendo no macro.
Nós não vemos somente a decisão da política do Brasil, vamos ver a decisão da política do mundo. Nós vamos ver as notícias dos famosos, não só do Brasil, do mundo. As consequências de escolha de todo mundo. O mundo hoje se torna pequeno. Ele vai se tornar pequeno por quê? Porque as notícias são muito rápidas. Então chegamos a outros locais muito rapidamente, através da informação, da mídia. Como espíritas, lembre-se, meus irmãos, minhas irmãs, em espiritismo, transformação moral, o que eu posso fazer deste conteúdo que a espiritualidade está me dando a todo momento para eu melhorar a mim mesmo em primeiro lugar e ajudar a melhorar o meu próximo, a levar essas reflexões para mim no meu viver e ajudar o meu próximo. O próximo mais próximo de mim é minha família e depois as pessoas ali da minha comunidade, do meu trabalho, enfim. O que eu posso fazer hoje? Aqueles que têm responsabilidade ou seja, uma responsabilidade que eu digo aqui, de falar isso publicamente, como eu estou aqui agora falando para várias pessoas de diversos estados, enfim, aí também reproduzir isso para a população. O planeta regenerador, ele ainda tem provas, quando nós entrarmos. Mas as expiações, como Kardec vai dizer, elas vão diminuindo. Por que elas vão diminuindo? Porque nós estamos tendo uma oportunidade de observar a lei de causa e efeito na prática. Nós estamos observando o tempo todo na mídia, na internet, como que a lei de causa e efeito atinge irmãos e irmãs ao redor do mundo. Nós sabemos no Espiritismo as leis de Deus que governam todos os planetas, que é igual. Como que Deus faz, para governar todos os planetas habitados? É por isso que ele criou a lei divina, lei de destruição, todas elas seguem para o mesmo rumo, lei de causa e efeito. É por isso que Emmanuel falava com Chico, as leis de Deus velam por nós o tempo todo, a cada milésimo de segundo. E nós estamos tendo a oportunidade de observar isso a cada dia, a cada momento. E nesse momento também você vai poder fazer a sua autorreflexão. É por isso assim que nós estamos num processo. Eu me recordo do Emmanuel falando no livro, no André Luiz. Emmanuel, ele introduzia os livros do André Luiz. E ele sempre falava, nunca tivemos uma melhor oportunidade da nossa evolução como agora. E Emmanuel estava falando ali da década de 50 e 60 do século passado. Imagine hoje com muito mais informações chegando para nós, de todos os lados. O que isso quer dizer? O nosso cognitivo estar melhor hoje sim. Nós temos mais informações espirituais ou materiais do que na década de 20 do século passado. Se nós formos voltar 100 anos atrás, 1923, obviamente nós temos mais conhecimento, mais pesquisas, mais tecnologias, mais informações espirituais. É o que Emmanuel fala ali no livro Os Mensageiros, por exemplo. Se você levar um chimpanzé que nunca teve contato com a humanidade para um palácio altamente tecnológico, ele não conseguirá, ao voltar, descrever para os seus irmãos da floresta com a devida precisão que estava no palácio, porque nem palácio existe lá. Então ele teria que criar novas palavras para tentar reproduzir o que ele viu. É essa a dificuldade que os espíritos têm e tinham na época de descrever o plano espiritual. Hoje muito menos, porque nós já temos no nosso sistema cognitivo alguma informação. Mas experimentem falar de plano espiritual, de reencarnação, para quem nunca estudou isso. Ele vai ter uma grande dificuldade. Por isso que nós passamos também pela reencarnação. Voltando ao mundo de transição, que é o qual nós estamos. Estamos nos despedindo, se Deus quiser, do planeta de provas e expiações e caminhando para um planeta regenerador por isso. E como que funciona? Vamos para terminar este evangelho. O degredo. As pessoas que não mais reencarnarão aqui na Terra. É de uma forma muito natural, como nós falamos. Deus não vai chegar ali e impor. Naturalmente, o nosso processo vibracional irá nos atrair
para reencarnações em planetas que estejam com o nosso atual vibracional. Não adianta. Então, se você repele a corrupção, o que você tem que fazer? Não ser corrupto. Nos pequenos, nos médios e nos grandes detalhes. Se você hoje odeia, não gosta, não quer ser uma pessoa mentirosa, se você julga as pessoas que não mentem, o que você tem que fazer? Primeiro momento é transformar você. Não mentir mais, já é uma semente vibracional. Se você não gosta da fofoca, é não fofocar. Se você não gosta do ódio, é não odiar. E aí sim vai caminhando o seu processo evolutivo. Porque é muito fácil nós colocarmos somente nas costas do outro. Você é uma engrenagem especial, você está reencarnado aqui, não é à toa. Nesse processo de transição, que às vezes parece até que nós que estamos trabalhando no bem somos os errados, que nós que estamos com esse pensamento é que estamos errados. Vai parecer por muitos anos ainda. É por isso que temos que batalhar no bem. Temos que batalhar no primeiro bem, conosco mesmo, na reforma íntima, e depois estimulando o próximo também a trabalhar. Esses mundos, que já tem muitos aí que já estão no regeneração, indo para o mundo feliz, caminhando para o mundo feliz, assim como nós estamos almejando o dia que amanheça, que cheguemos aí no regeneração, tantos outros que já estão no regeneração já estão sonhando com um mundo feliz. Mas hoje, sinceramente, faça uma reflexão para terminar esse evangelho. Você está 100% pronto para um planeta regenerado ou feliz? Você se acha capaz de viver sem o mal em toda a sua totalidade? Faça essa reflexão. Tudo que está à sua volta hoje, você já está pronto ou pronta? É essa análise que a nossa própria consciência vai nos alertar. Vamos para a nossa meditação final. Entrando em conexão, mais uma vez, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga. Nos preparando neste momento, no domingo, para também reequilibrarmos as nossas forças através do passe que os nossos mentores queridos canalizam para nós. Pedindo a Jesus que autorize este momento também, de troca de fluidos, de energia benéficas. Estamos na sala do passe hoje, com os quadros de Jesus, quadro de Maria, quadro dos nossos queridos médicos espirituais que zelam por nós no plano espiritual, a equipe de Bezerra de Menezes, que já está nos ajudando, direta ou indiretamente hoje. A luz diminui, estamos sentados nessa poltrona confortável. Escurece um pouco mais e os quadros à nossa frente se iluminam ainda mais, irradiando para nós forças misteriosas que nós não sabemos de onde vêm. E a equipe entra, se posiciona à nossa frente lentamente e ao lado da nossa fileira. Podemos convide 4 pessoas para estar com você hoje. Quem você acha que está com a necessidade deste passe? Pense no rosto, no nome dessa pessoa. Pessoas que por acaso estão passando por uma dificuldade neste momento, física, mental. Está em processo de luto, internação. Vamos trazer no pensamento essa pessoa e vamos iniciando o nosso passe. Um movimento rítmico de 3 a 5, fazendo a limpeza do nosso perispírito. Início na ponta da cabeça, estendendo-se até os joelhos. Em movimentos circulatórios, inicia-se na cabeça, no rosto, no tórax, estômago, intestino, descendo até a região genital, parando nas nossas mãos que estão viradas para cima. Retornamos o princípio do início do passe. Cabeça, topo da cabeça,
descendo até os nossos ombros, estendendo as energias para as nossas costas. Os espíritos irão parar no órgão que você tem mais dificuldade e que precisa ser restabelecido. Uma mão vai próxima a este órgão e a outra até o topo da sua cabeça. Peça a Jesus, como Ele nos ensinou, o restabelecimento da sua saúde. Ele possa te equilibrar e te dar forças para passar por este processo, por essa expiação ou por essa prova. Jesus, nos ajude. Irradiando essas luzes, a equipe maravilhosa do nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, este querido médico, nos informa que ao dormir hoje, faça uma prece. Tente se alimentar mais leve, beba mais água, vá ao banheiro antes de se deitar e pense na equipe de Bezerra para ir ao plano espiritual e continuar este tratamento. Nós agradecemos a este Espírito e sua equipe. Gratidão. Jesus, em tua força magnífica, que zela por nós, os encarnados e desencarnados, aqui na Terra, nos princípios estabilizadores das nossas vidas. Mestre, nos conduza aos altos montes de estabelecimento espiritual e mental, e que possamos estabelecer uma conexão maior ainda com o nosso próprio eu, que precisa ser modificado nesses tempos de trabalho, de renovação, em que a Terra caminha para o grande trabalho maior, a sua regeneração, que antes de tudo precisa ser interna. Queridos irmãos e irmãs, regenerem-se hoje e ajude o próximo a regenerar. Que assim seja, graças a Deus. Em nome do nosso amado Mestre Jesus, pedimos autorização para encerrar este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Retornando, meus queridos irmãos e irmãs, ao nosso corpo físico, sentindo ele e agradecendo a equipe espiritual que nos ajudou nessa noite. Muito obrigado, gratidão, espíritos, amigos, muita gratidão. Agradecemos a Deus também. Vamos voltando, mexe as extremidades do corpo, trazendo para o nosso psiquismo as informações que possamos aí trabalhar na nossa própria regeneração. Gratidão a vocês que estão aqui hoje, muito, muito obrigado. Maria Alice Cerqueira, de Salvador da Bahia, um grande abraço. Juliano Comino, um grande abraço. Miriam Nova, um abraço para você. Conceição Costa, de Portugal, na cidade do Porto, um grande abraço. Joana Dark de Jesus, da cidade de Unai, Minas Gerais, um grande abraço. Tiago de Oliveira, um grande abraço, meu amigo, da Alemanha. Beth Gomes, um grande abraço, sempre aqui com a gente também. Lica, um grande abraço. Silvana Dornelles, Deus abençoe. Maria Isabel, gratidão, Deus abençoe. Um grande abraço para Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo. Fatinha Viana, sempre aqui nos ajudando a compartilhar, Deus te abençoe. Bartolomeu Pereira, um grande abraço, gratidão. Cristiano Rodrigues de Jesus, um grande abraço. Luiz Fernando, de Salvador, na Bahia, um grande abraço. Silvia Mara, um grande abraço. De Várzea Paulista, São Paulo, um grande abraço. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba, sempre por aqui também, um grande abraço. Pessoal, vamos terminando hoje o nosso Evangelho. Um abraço para todos vocês que estão aqui. Deixa eu dar uma informação para vocês. Quando vocês forem colocar o comentário, escrevam o nome de vocês e a cidade, porque agora o YouTube mudou a forma de apresentação. Então não está mais com o nome de vocês na tela, fica com um arroba. Quem não tem o arroba certinho com o nome e sobrenome, que às vezes a pessoa coloca só as iniciais, números, eu não consigo identificar quem é. Então coloque o nome ou sobrenome para quem quer participar aqui no final, a cidade, o estado, o país, que a gente vai ler aqui para vocês. O YouTube teve essa atualização de semana passada para cá,
Então é só vocês colocarem, ou vocês editam o arroba, colocam o nome de vocês, ou vocês escrevam no comentário, tá bom? Te agradece a vocês, um grande abraço, até o próximo domingo.